Senhores vereadores, vereadora Mônica, boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina, presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Presente. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel da Guadalupe. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato de Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zamorana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 11ª reunião extraordinária. Nós não temos leitura de ata, né? Já foi feita. Perfeitamente. Esse primeiro ato da reunião, nós temos a leitura de pareceres. E ao projeto de lei complementar 111, nós encontramos nele algumas correções que precisam ser feitas. Uma delas seria a questão que é exatamente o motivo pela qual nós fizemos a proposta este cargo, que seria o desvio de função que está havendo um assessor de imprensa, que está à frente da escola do Legislativo. Mas existe, então, precisamos fazer a extinção desse cargo, para poder criar o cargo da diretoria. Então, eu queria submeter ao plenário para sobrestar esse projeto. E se os senhores concordam, permaneça da forma que se encontram. Está aprovado. Está sobrestado o projeto de lei complementar 111. Leitura do projeto de lei 4320. Parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer final ao projeto de lei 4.320. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo Municipal que visa autorizar o município de Itajubá a contratar com o Banco do Brasil operação de crédito com outorga de garantia. Pelos termos do PL em epígrafe, o município estaria autorizado a contrair financiamento no valor de até R$5 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos. Os pagamentos do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros serão efetuados através de débito em conta corrente de titularidade do município, mantida na agência do Banco do Brasil de Itajubá, a ser indicada no contrato. Conforme justificativa que acompanha o projeto de lei, o Alcaide afirma que o prazo para amortização do financiamento é de até 60 meses, incluídos 6 meses de carência, taxa de 0,89% ao mês e tarifa de abertura de crédito de 0,5% sobre o valor da operação. Junto ao projeto de lei encontram-se a descrição dos equipamentos que o Executivo pretende adquirir, com a indicação de seu preço unitário. A Lei Municipal número 3.246, de 15 de março de 2018, criada a partir do projeto de lei 4.271, de 12 de janeiro de 2018, está sendo revogada, uma vez se tratar do mesmo objeto, mas com a diferença de que esta lei autorizava operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, enquanto o projeto de lei em análise é com o Banco do Brasil. Parecer dos relatores. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Está o município plenamente autorizado para legislar sobre questões pertinentes ao interesse local. Inciso 1º do artigo 30. Como certamente o é, a obtenção de financiamento junto a outras instâncias de governo para os fins descritos na justificativa do PL 4.320.
como também está autorizado a aplicar discricionalmente, ou melhor, discricionariamente, suas rendas, inciso 3º do artigo 30, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, inciso 4º do artigo 167, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal de 88. Por fim, pode e deve o município autônomo, nos termos estabelecidos pelo caput do artigo 18 da Constituição, estabelecer contratação com órgãos do Estado, como no caso, com vistas a atingir objetivos em comum, especialmente em face do impacto de políticas agrárias, educação e saúde em face da população em geral. Já no tocante à lei maior do município, ou seja, a sua lei orgânica, o presente projeto de lei acha-se amparado pelos artigos 36, 37 e 68, por tratar de matéria de interesse eminentemente local. Artigo 36. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Artigo 37. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: autorizar a realização de empréstimos, operações ou acordos externos de qualquer natureza de interesse do município. Artigo 68. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Analisando detidamente o presente projeto de lei, verifica-se que foram observadas todas as regras existentes nos dispositivos legais supracitados. Desta forma, no que tange à legalidade, o referido projeto de lei apresenta-se regular. Da constitucionalidade, detalhe de extrema importância é o fato de pretender o digno autor oferecer em garantia as operações de crédito que pretende contrair junto ao Banco do Brasil durante todo o tempo de vigência do contrato de financiamento e até a liquidação total da dívida calção das receitas descritas nos artigos 158 e 159, artigo 1º, inciso 1º-A da Constituição Federal de 88, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcerias, ou melhor, das parcelas, do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Na hipótese dessas receitas serem extintas, garantirão as operações de crédito as receitas que vierem a substituir aquelas. A intenção do chefe do Executivo de dar em garantia as operações que pretende contrair junto ao Banco do Brasil, parcelas do ICMS, FPM e IPVA, não encontra vedação na Constituição Federal, conforme se depreende de seu artigo 167, inciso 4º, parágrafo 4º, que assim disciplina. Artigo 167. São vedados, inciso 4º, a vinculação de receita ou impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º e 212, a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159, inciso 1º, A e B e inciso 2º, para a prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que a vinculação das receitas FPM, ICMS e IPVA somente são autorizadas em casos de garantia ou contra-garantia oferecidas à União e ou para pagamento de débito junto à mesma. A garantia que pretende o prefeito municipal oferecer ao Banco do Brasil, portanto, encontra amparo na Carta Magna. Além do texto constitucional transcrito nas linhas atrás, bastante cristalino, diga-se de passagem, merece aqui, transcrevemos o seguinte posicionamento jurisprudencial da lavra do doutor desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Lucas Sávio de Vasconcelos Gomes, datado de 16 de outubro de 2013. Abre aspas.
Neste tocante, cumpre assinalar que o fato das verbas relativas ao repasse de cotas do ICMS e do IPI aos municípios não serem consideradas receitas tributárias dos mesmos, mas sim receita de capital, conforme informado pelo próprio primeiro recorrente, afasta a vinculação defendida por ele. E mesmo nos casos em que incide tal vinculação, o texto constitucional criou ressalvas, como nos informa José Nilo de Castro Verbatim, abre aspas, princípio de não afetação das receitas de impostos. É verdade que produto de boa parte das taxas é vinculado à realização de despesas certas, pois servem para custear serviços públicos ofertados pelo poder tributante. Também os empréstimos públicos, as subvenções caracterizam-se para atendimento a determinadas finalidades. Entretanto, o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, estabelece a vedação de vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212, e a preservação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita previstas no artigo 165, parágrafo 8º, conferir também artigo 167, inciso 4º, parágrafo 4º, e também Direito Municipal Positivo, 5ª edição, página 337. Em corroboração ao entendimento supra, alusiva à não vinculação das verbas oriundas de repartição tributária, José Afonso da Silva pontifica, abre aspas, significa isso que os recursos recebidos por transferência de receitas por todas as formas de participação estudadas acima pertencem sem limitação às entidades beneficiadas que os podem utilizar de modo que lhes parecer melhor. Ao que se pode ver, possui amparo constitucional a pretensão do chefe do Executivo em querer dar como garantia pelo empréstimo que pretende contrair a vinculação das parcelas do ICMS, IPVA e FPM. No mesmo diapasão encontra-se a Lei Orgânica Municipal, artigo 137. São vedados, inciso 4º, a vinculação de receita de impostos e órgãos, fundo ou despesa ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento de ensino, como estabelecido na Constituição Federal, a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita. Da iniciativa, tendo em vista que o objeto do projeto de lei é de cunho orçamentário, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo por força do disposto na Lei Orgânica Municipal. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação, observâncias das regras da Lei Complementar número 95 de 98. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar número 95 de 98. Do tipo legal, o alcaide municipal apresentou o veículo legislativo projeto de lei ordinária para disciplinar a matéria afeta a alteração de legislação de natureza orçamentária. Matérias de natureza orçamentária não se enquadram naquelas reservadas à lei complementar elencadas na Lei Orgânica Municipal de Itajubá em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinário para dispor sobre o plano plurianual do município. Da capacidade de endividamento do ente público. Conforme determina a legislação, o município possui uma margem ou um limite para contrair empréstimos e financiamentos. Nos termos do artigo 3º, inciso 2º da Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, os municípios não podem exceder a 1,2 vezes da sua receita corrente líquida. Por sua vez, a mesma resolução define em seu artigo 2º como receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzido a contribuição dos servidores para o custeio de seu sistema de previdência e assistência social, e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Conforme consta no relatório de gestão fiscal anexado ao projeto de lei, a receita corrente do município de Itajubá foi, até o primeiro quadrimestre de 2018, de R$ 212.928.223,91. Desta forma, o limite de capacidade de endividamento é de R$ 255.500.000
R$ 513.868,69. Atualmente, o município possui uma dívida consolidada líquida de R$ 5.567.242,67. Portanto, é legalmente possível ao município de Itajubá firmar contrato de operação de crédito no valor pretendido por este projeto de lei, sem que haja risco de ultrapassar o limite definido pelo Senado Federal. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que nos cumpre examinar neste parecer, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário desta edilidade do projeto de lei número 4.320 para sua apreciação e votação. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 6 de agosto de 2018, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa ao projeto de lei 4.320, de 6 de junho de 2018. Dessa forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de agosto de 2018. Assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao projeto de lei 4.320. A presente análise tem por objeto o projeto em questão, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a aprovação nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. Os recursos provenientes dessas operações de crédito, previstos em R$ 5 milhões, serão utilizados na aquisição de máquinas, equipamentos, veículos automotores e equipamentos de informática. A aquisição desse financiamento para que o município adquire estes equipamentos, que passarão a fazer parte do patrimônio da municipalidade, irão proporcionar, além da melhoria e pontualidade dos serviços prestados à comunidade, substancial economia tanto na locação quanto na manutenção de tais equipamentos. Além disso, com equipamentos novos e com vida útil prolongada, poderemos atender a novas demandas que a municipalidade venha a ter no futuro. Cabe ressaltar que, como consta na justificativa, o gasto com o aluguel do equipamento hidrovácuo é de aproximadamente R$ 171 por hora utilizada, ou seja, utilizando este equipamento 8 horas por dia, num período de 22 dias, estará consumindo mais de R$ 30 mil neste período. Ressalta-se que a aquisição destes equipamentos aumentará significativamente a oferta de serviço de desobstrução de redes, bueiros e galerias, os quais são um problema corriqueiro em nosso município. Observamos que nosso município tem a necessidade de muitas vezes de utilizar deste tipo de equipamento de forma emergencial, o que impossibilita em atender satisfatoriamente os munícipes, devido a limitações orçamentárias e financeiras. Com a aquisição dos equipamentos, a população será atendida de maneira contínua e eficiente. Na justificativa consta também que o aluguel de equipamento de grupo gerador é de aproximadamente R$ 2.500 a diária e com a aquisição deste, além do atendimento em festas e eventos do município, e ainda será usado como energia reserva no centro administrativo. Em relação à aquisição da pá carregadeira, tratores, caminhões de apoio e demais maquinários, observamos que o Executivo será capaz de atender as demandas solicitadas pelos vereadores, principalmente em relação às estradas rurais, bem como à limpeza urbana. Quanto aos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Itajubá, que estão defasados, o financiamento propiciará equipamentos mais modernos, o qual melhorará o desempenho nas atividades dos funcionários. Um dos maiores investimentos é a aquisição de 2 ônibus que oferecerão aos pacientes que utilizam o serviço de tratamento fora do município, o TFD, mais conforto, tranquilidade e dignidade. Vale ressaltar que a linha ofertada pelo Banco do Brasil estabelece taxas de juros mais baixas, menor taxa de abertura de crédito e mais agilidade na tramitação do processo de capacitação. Ressaltamos, assim, a necessidade de se autorizar a contratação da operação de crédito com o Banco do Brasil. Ficam demonstradas, assim,
que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4.320 de 2018. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 8 de agosto de 2018, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito do projeto de lei 4.320. Dessa forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, 8 de agosto de 2018. Mas assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Encerrado a leitura do parecer, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos da 11ª reunião extraordinária. E se os senhores assim apoiarem, a gente já dá sequência na 12ª reunião ordinária e faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada da 12ª reunião extraordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Carlos Molina, presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Presente. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel da Guadalupe. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato de Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. E vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião extraordinária. Para a 12ª reunião extraordinária, nós temos em pauta a votação em primeiro turno do projeto de lei 4320, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências de autoria do senhor prefeito. O projeto está em discussão. Tem a palavra o líder, vereador Renato Moraes. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, amigos vereadores, vereadora Mônica, público aqui presente, público que nos assiste. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vossa Senhoria por ter convocado essa reunião extraordinária e agradeço também aos demais vereadores por atenderem o chamado, pois é importante para nós a brevidade na aprovação dessa lei, pois a expectativa era que esse projeto de lei tivesse sido discutido e votado antes do nosso recesso, em função do prazo que o Banco do Brasil apresenta para adesão ao empréstimo. Portanto, eu quero agradecer aqui à mesa diretora e aos demais vereadores por podermos estar nessa reunião extraordinária discutindo e votando esse projeto. Bom, a primeira coisa que eu quero falar a respeito do projeto de lei para os meus amigos vereadores é que o atual projeto de lei revoga a Lei 3.246 de março de 2018. Essa lei autorizava o Executivo a efetuar um empréstimo no valor de 5 milhões, porém com uma outra instituição financeira, a Caixa Econômica Federal. E aí, diante dos trâmites para adesão ao empréstimo, a Prefeitura identificou que o Banco do Brasil oferecia condições melhores para o empréstimo. Portanto, esse projeto de lei autoriza, então, o Executivo a efetuar o empréstimo com o Banco do Brasil, que oferece melhores condições. Portanto, este projeto revoga a lei anterior que autorizava o empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Eu quero ressaltar aqui algumas das vantagens que o Banco do Brasil oferece ao município, diferente da Caixa Econômica Federal. Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo. No projeto de lei anterior,
A taxa de customização da Caixa Econômica Federal era de 2% sobre o valor do empréstimo. Agora, com o Banco do Brasil, oferece uma taxa de 0,8%. É uma diferença de mais de 1%, significativo para uma ordem de 5 milhões. A taxa de juros da Caixa Econômica Federal era de 140% ao ano, que dá 11,66% ao mês. 11,66% por mês. Já o Banco do Brasil é de 0,89%. É uma diferença muito significativa para o município. Os equipamentos a serem comprados com o valor desse empréstimo continuam os mesmos que foram apresentados para nós na discussão do projeto anterior. Portanto, diante das vantagens que o Banco do Brasil oferece, diferente da Caixa Econômica Federal, para esse empréstimo no município, eu quero apresentar aqui, então, um projeto de lei e pedir a aprovação dos nobres vereadores. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, só uma perguntinha. Vereador Kleber Davi. A carência, a diferença de carência dos dois empréstimos, eu não vi aqui qual que é. Essa é uma desvantagem do Banco do Brasil, que é uma carência menor. No caso do Banco do Brasil, é de 6 meses. E na da Caixa Econômica... Eram 12 meses, né? Exatamente. Eram 12 meses. Continue a discussão com a palavra o vereador Wilson, do Povo. Boa noite a todos, boa noite, minhas vereadoras, boa noite, vereadora Mônica, os demais presentes. Pelo que eu entendi, o valor do empréstimo veio de extrema importância para a Prefeitura, visto que era com a Caixa. Então, os juros com a Caixa era maior, e agora com o Banco do Brasil sendo menor, porém o período de carência que também é um pouco menor, 3 meses, né? 6 meses. Então, não vejo nada como é para o município da cidade, que tanto precisa, tanto como foi falado, bem explicado, fica à vontade. Né? Vereador Jorge Andrade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mona, aquele que nos assiste, o povo presente. Eu vou aprovar mais uma vez a compra do ônibus oncológico, que aquele que eu apresentei aqui continua sem o vidro, continua sem o passador, tem lanterna e o assoalho dele anda pegando e fora o desconforto. Eu tive em Poste Caldas essa semana e os pacientes me procuraram reclamando disso. Então a gente espera. O motivo que talvez o prefeito não comprou, que você não justificou da vez passada, vereador Renato, era porque não tinha saído do empréstimo. Então eu espero que esse empréstimo seja prioridade à compra do ônibus, com conforto, dignidade para os pacientes oncológicos. Então tem a minha aprovação. Continue a discussão com a palavra o vereador Wilson. Mais uma vez, assim, de extrema importância, que não dei tempo de eu falar, mas o Jorjão reforçando a palavra dele, que eu vejo também a grande importância, né, dos veículos que vão comprar para transportar os pacientes nossos oncológicos para Poste Caldas. Continue em discussão. Em primeiro turno de votação, projeto de lei 4320, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências de autoria do senhor prefeito, está em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam da forma que se encontram. Está aprovado com votos contrários, vereador Ricardo Zambrana, vereador Marcelo Krause e vereador Antônio Raimundo Santi. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus a presença de todos, declaro encerrado os trabalhos da 12ª reunião extraordinária. Se alguém não quiser ir intervalo, vamos tocando para frente. Vereador Jorge. Só uma dúvida, não era nominal essa votação? Não. Não? É que não está aqui, por isso que eu estou questionando. Perfeito. Obrigado. Então peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada da 13ª reunião extraordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina, presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel da Guadalupe. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente.
Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato de Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião extraordinária. Câmara Municipal de Itajubá, gabinete do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Itajubá, 8 de agosto de 2018. Ofício 001/2018. Ao presidente da Câmara Municipal, senhor vereador Joel Carlos de Almeida. Eu, vereador Sebastião Silvestre da Costa, através desse ofício, comunico ao senhor presidente que, por motivo de compromisso já agendado anteriormente, não poderei participar das reuniões extraordinárias realizadas no dia 9 de agosto de 2018. Certo de atenção, aproveito a oportunidade para elevar meu sincero protesto de elevada estima e consideração. 13ª reunião extraordinária. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei 4320, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências de autoria do senhor prefeito, está em discussão. Em votação. Projeto de lei 4320, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito do Banco do Brasil e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Os senhores que aprovam o projeto permaneçam da forma que se encontram. O projeto está aprovado com votos contrários, vereador Ricardo Zambrana, vereador Marcelo Kraus, Rezende, vereador Antônio Raimundo Santi. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos da 13ª reunião extraordinária.